Vamos agora para a aula de memória. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem gostaria de ter uma super memória? Eu gostaria. Para que você queria uma super memória? Eu acho assim, principalmente para só precisar ler o livro uma vez. Ok. Então, vamos lá. Então, eu vou tentar lhe convencer de que memória é uma coisa importante, mas a super memória iria nos atrapalhar. Aqui nós estamos vendo, esta imagem. Essa imagem ela é uma capa de um livro de um escritor argentino. O título do livro é Funes, o Memorioso, do Jorge Luiz Borges. O Jorge Luiz Borges ele conta a história de um personagem que andava a cavalo lá na Argentina, lá no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e esse sujeito ele tem uma queda e depois disso ele passa a ter aquilo que é chamado de supermemória. Por isso que o título do livro é Funes, é o Memorioso. Então, é um conto em que ele descreve uma pessoa que tem a supermemória. E a grande questão é que realmente o indivíduo tinha uma supermemória, mas ele não vivia bem, ele vivia angustiado. E ele vivia angustiado, porque ele não conseguia esquecer nada. Então, ele lembrava tudo nos maiores detalhes, mas não conseguia formar algo que fosse agradável. Ele lembrava de uma cena, lembrava das nuvens que ele viu, ele lembrava de uma árvore, ele lembrava dos detalhes das folhas. Então, ele sempre ia recordando os detalhes, e nunca conseguia recordar de algo que chamasse muita atenção dele. Então, isso o angustiava bastante. E o mais interessante é que o Alexander Luria, que foi um neuropsicólogo russo, ele escreveu esse livro chamado A Mente do Memorialista, que o Luria, ele investigou um paciente real lá na União Soviética, era um jornalista, que teve uma lesão e depois disso ficou com a supermemória. Então, o Funes e o paciente do Luria, eles não tinham a capacidade de esquecer. E o mais interessante é que o Jorge Luiz Borges não tem nenhum relato de que ele tenha realmente tido contato com esse sujeito. Tudo indica que foi uma criação puramente artística do Jorge Luiz Borges desse personagem. E, posteriormente, o Luria, na sua pesquisa, na sua avaliação do paciente, encontrou alguém e viu que esse paciente ele era idêntico, em termos emocionais, ao personagem criado pelo Borges. Então, a memória ela não está só relacionada com guardar a informação e evocar essa informação. Eu preciso guardar informação que seja importante e esquecer informação não importante ou informações não desagradáveis. Hoje, a gente tem, inclusive, uma patologia que a gente chama um distúrbio mental, que a gente fica incapaz de esquecer eventos traumatizantes. É desordem do distúrbio do estresse pós-traumático. É muito comum em pessoas que trabalham como militar, em guerra, também em pessoas que têm problemas de vivências muito intensas, como, por exemplo, os profissionais da área de saúde, que trabalham em unidade de emergência, que vê pacientes que chegam com lesões muito graves. E essas coisas desagradáveis a gente tende a esquecer e não ficar lembrando constantemente dela. E os pacientes que têm o estresse pós-traumático, o que ocorre é que o indivíduo lembra demais daquela situação. São pequenos estímulos que fazem o indivíduo recordar toda aquela situação traumatizante. E não só isso é recordado enquanto ele está acordado, mas também durante o sono, aquelas memórias tornam-se pesadelo. Então, isso é importante. Agora, o que é a memória em termos neurobiológicos?
Então, uma primeira coisa que eu queria comentar, esse pesquisador, esse neurocientista do início do século passado, né, o Carl Lager, ele criou esse termo, né, o engrama, que é o quê? O engrama seria como se fosse, né, o tijolo da memória, né? Ou seja, aquela parte física da nossa memória, a unidade básica da memória. E ele foi investigar, né, vários experimentos, e aí, no caso, ele fez experimento com animais, com ratos. Então, aqui eu tenho o experimento clássico, né, que é um experimento do labirinto. Né? Então, aqui eu coloco o animal nesta posição. Então, no primeiro momento, o animal, né, que é um rato, ele vai ser um animal explorador, então ele sai daqui, ele vem para cá, chega aqui, aí depois ele descobre aqui, ele pode vir para cá, volta, vai. Então, ele vai avaliando, e anda, até chegar nessa região final, onde ele tem uma recompensa. Então, na primeira vez, ele leva um grande tempo para chegar até aqui. Mas com uma, duas, três, várias vezes, quando ele aprende, ele sai diretamente aqui, entra à direita, passa para esse outro compartimento, vai para a esquerda, passa para esse outro, à direita, entra à esquerda e chega aqui no final rapidamente. E o que o Carl Laszlo fez foi fazer o seguinte, bem, o animal aprende isso. Como é que ele esquece? Onde é que está o engrama? Onde é que está esse mapa mental, né, que ele aprendeu? Então, o que ele fez foi, se eu fizer lesões, né, parciais do córtex, aonde é que vai acontecer, aonde é que estaria, né, o engrama, né? Foi isso que ele fez, né? Então, aqui eu tenho um número de erros. Número de erros significa dizer que o animal, ele tem de entrar à direita para chegar mais rápido. Se ele entrou à esquerda, significa que é um erro. E aqui há áreas do córtex destruídas em percentual. Então, o que ele encontrou é que quanto mais você lesa, em termos percentual, mais erros ele vai cometer. Então, é como se ele definisse, né, que, na verdade, eu não tenho uma área específica. Na verdade, o córtex como um todo é importante. A questão é que quanto menos córtex eu tiver, mais erros, né, eu vou cometer. Essa foi uma das primeiras, né, evidências sugerindo. É claro que esse experimento foi grosseiro, porque aí, no caso, não tinha ainda uma definição muito clara das áreas motoras, das áreas sensoriais, e, na verdade, ele vai lesando independente disso. E o que a gente vê claramente é que você não tem uma região específica para guardar a informação da memória. Depois, o Donald Ebb, né, ele vai propor uma ideia bastante interessante, que ele vai dizer que o que eu tenho, né, é a formação do que ele vai chamar, né, de mecanismo, né, de hiperativação de sinapse. Então, imagine aqui nessa condição A, nesse diagrama aqui, eu tenho esse neurônio, tenho esse outro neurônio e esse outro neurônio. Então, esse neurônio, eles fazem sinapses entre si. Então, imagine que esse neurônio, ele está ativando esse neurônio aqui. Então, eles vão daqui para cá. E esse outro neurônio também está ativando. Então, olha, veja, eles estão sendo ativados constantemente. E se eles se ativarem muito, o que é que ocorre? Esta via aqui, por exemplo, ficaria mais facilitada. Então, ele vai usar essa expressão reverberação. Então, cada linha dessa aqui, a cada ponto desse seria uma sinapse. Uma sinapse, uma sinapse, uma sinapse, uma sinapse, e assim sucessivamente. Então, começando o estímulo aqui, na hora que eu tenho esse estímulo, ele provoca uma reativação desse circuito, o estímulo vem para cá, provoca a reativação aqui desse circuito, e se esse estímulo ele for hiperativo, né, ficar toda hora sendo reativado, 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 essas sinapses aqui, elas ficariam, que estão aqui em vermelho, elas, decorrência da reverberação, quanto mais eles circuitos sendo ativados, mais facilitado a sinapse ficam. Então, é o processo de reverberação. Depois, o David Marr, né, ele vai propor, já na década, né, de 70, né, essa ideia, né, de redes neurais. Então, as redes neurais foram, né, surge daqui, dessa concepção de reverberação, depois de redes neurais, e é assim um pouco que a gente entende o modelo neurobiológico, e é a partir desse modelo neurobiológico que hoje a gente fala de redes neurais artificiais, da inteligência artificial. Toda a parte de redes neurais em inteligência artificial é baseada nessa concepção inicial de reverberação e depois, né, do David Marr, né, com essa concepção de redes neurais.
porque, na verdade, o que eu tenho são pontos, né, de potência entre as sinapses, entre esses nós aqui, né, que neurobiologicamente seriam as sinapses, eu posso ter uma pontuação, se ela é mais ativa ou menos ativa. Então, quando a gente vai ver de memória, a gente vai ter alguns princípios que são fundamentais. O primeiro dele é que eu tenho múltiplos sistemas de memória. Eu não tenho só uma memória. Então, eu tenho várias memórias, né, vários tipos de memória. E a memória, né, ela vai requerer mudanças em circuitos neurais. Né? Essas mudanças elas vão requerer tantos mecanismos celulares dentro de um neurônio individualmente. Os sistemas de segundo mensageiros participam dessas mudanças intracelulares, porque você vai ter, né, ativação de metabolismo intracelular. As mudanças no potencial de membrana também estão envolvidas, né? E a memória de longa duração requer síntese de proteína. Então, veja que aqui, se eu tenho mudança no potencial de membrana, eu estou falando em mecanismo neurobiológico, né, neurofisiológico da memória. Se eu estou falando aqui de síntese proteica, eu estou falando de mecanismos bioquímicos da memória. Então, eu tenho, né, quando eu falo de memória, eu vou ter mudanças em níveis celular, intracelular, em síntese proteica. Se eu tenho síntese proteica, eu tive que ter ativação do DNA, RNA e todo o processo genômico. Então, eu dependo da minha célula, né, e dependo, por exemplo, também da membrana da minha célula. Se a membrana da minha célula, o potencial de membrana muda, isso significa que muda o circuito neural. Para isso, a gente vai ter um conceito de memória isolada. Então, o memória seria um processo relacionado com a aquisição da informação. Então, eu tenho que ter a codificação para adquirir, o armazenamento e uma posterior recuperação da memória, né, ou recuperação das informações que foram adquiridas e armazenadas. Diferente do conceito de aprendizagem. Então, a aprendizagem é uma mudança do comportamento, tendo reações fisiológicas associadas, relacionadas com o resultado de uma experiência prévia. Em geral, essa mudança comportamental tem uma finalidade adaptativa, né? Ou seja, você faz essa mudança comportamental com um objetivo, né, específico, né? E aí, em memória, o esquema geral de memória, esse é um esquema que está lá em todos os livros, está no Roberto Lente. Então, o que é que eu tenho? Primeiro, eu posso ter eventos externos, posso também ter eventos internos, né? Esse evento, então, ele vai ser adquirido. Num primeiro momento, ele entra num processo de retenção temporária. Então, aqui eu tenho memória de curto prazo. Essa retenção temporária, ela pode executar várias coisas. Eu posso evocar, enquanto eu estou vendo aqui, e fazer a utilização dessa retenção, por exemplo, né, executar um comportamento. Eu posso, por exemplo, ter o que eu estou evocando ser um evento interno e, novamente, essa informação, além de ser evocada, ela pode também cair no esquecimento. Ou seja, eu posso esquecer essa informação. Ou essa informação temporária, memória de curto prazo, ela pode se consolidar e passar por um processo de retenção duradoura, memória de longo prazo. Então, essa retenção duradoura ela pode ser novamente evocada, ou mesmo tendo já retenção duradoura, ela pode também ser esquecida, né? Então, esses são os sistemas básicos, né? Como você veria, né, a memória. Uma das coisas que define, né, a memória como um múltiplo sistema, ela vem dos estudos principalmente realizados pela Brenda Milner, que é uma neuropsicóloga que ainda hoje está viva, né? E ela estudou muito esse paciente, né, que foi conhecido como caso HM. Ele faleceu em 2008, desculpe. E aí, com isso, foi identificado o nome dele. Antes, ele era identificado apenas como caso HM, que é o Ernst Gustav Morrison. O que aconteceu com ele é que, com idade, né, jovem, né, quando criança, ele teve um acidente, né, e a gente não sabe se foi exatamente esse acidente de bicicleta que ele teve, mas depois, né, disso ele começou a ter crises convulsivas, né, passou a ter epilepsia de uma forma, né, constante.
E aí sabia que a crise, o foco da crise epiléptica dele estava nessa estrutura chamada hipocampo no cérebro dele. E aí foi feita uma cirurgia, né, foi ressecado, foi retirado o hipocampo, né, então o paciente se manteve, né, e a doutora Brenda, que ela é inglesa, né, mas na época ela estava estudando esse paciente no Canadá, e aí ela foi acompanhar, né, o paciente, fazer análise desse paciente e descobriu que ele tinha déficit de memória. Né? Então, o que a gente, né, vê aqui, né, é exatamente aqui na área antero, né, posterior, né, que é a imagem, né, do cérebro. Veja que aqui a área... Isso aqui é a área do hipocampo dele, de um sujeito normal, certo? Agora nós vamos ver esse outro, aqui é o paciente, o HM, né? Então, nós vamos ver aqui o desenvolvimento da ausência do hipocampo aqui, quando ele chegar lá no nível do hipocampo. Então, vocês estão vendo aqui era a área do hipocampo, que foi lá feito ressecamento, certo? Isso aqui era para ter tecido cerebral, não tem mais. Aqui já não é mais hipocampo, aqui ainda tem aqui a parte do hipocampo, então foi ressecado, né? Foi retirado o hipocampo desse paciente. E o que se observou, né? Isso aqui é as imagens da época, aqui o hipocampo dele ressecado, aqui, não só o hipocampo, o giro hipocampal, foi uma área bastante grande, tá aqui a área dele, né? Essa área toda aqui foi retirada, né? Que é uma área bastante grande, tá aqui, né? Aqui, né? Então esse aqui é o hipocampo, aqui o giro hipocampal, então isso todas teve essa ressecção. O que aconteceu com ele é que esse paciente, ele perdeu, né, a memória, ele não lembrava de nada novo, né, pós a cirurgia. Assim, imediatamente, né, os dias antes da cirurgia, alguns meses antes da cirurgia, também ele não conseguia evocar, ele não conseguia lembrar. Então, por exemplo, a doutora Brenda, mesmo com vários anos acompanhando esse paciente, todo dia ela tinha que se apresentar. Então, imagine que esse paciente, ele fala com a pessoa, enquanto ele está ali, parece normal, mas depois, se ele virar de costas e voltar para falar com a pessoa, ele não lembra o que estava conversando. Mas o que foi observado no caso do HM é que ele não lembrava dessas memórias, mas ele era capaz de aprender isso aqui, por exemplo. Isso aqui o indivíduo está olhando pelo espelho e aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que passar aqui o lápis aqui por dentro, que é uma aprendizagem motora, a memória motora. E o que se observou é que o AHM, isso aqui estava preservado, ele aprendia isso. Então, as memórias motoras dele estavam preservadas, mas as memórias semânticas, que era entender, né, nome de pessoas, quem era a pessoa, tal, isso não existia. Isso, então, foi possível você definir tipos de memória, né, sistemas diferentes, né? Então, o que é que eu tenho, né, no caso dele? Né? Tudo aqui, né, eu tinha, né, a aquisição, a retenção temporária, mais a consolidação, né, do paciente HM estava lesado. Isso aqui não existia consolidação. Então, o que já estava, né, guardado, ele lembrava, mas novo. Então, enquanto ele estivesse conversando com a pessoa, ele evocava essa informação. Mas essa informação temporária, ela nunca se consolidava. Então, por isso que você não tinha nova retenção duradoura de, né, memórias relacionadas, né, com eventos, emoções, etc. Então, esses sistemas de memória, né, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma informação, sempre a informação sensorial, né? Eu vou ter inicialmente a memória sensorial, que é uma informação, né, que o usuário, inclusive, nem consegue perceber se ele estiver desatento, mas se não, ele entra numa informação, numa memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, enquanto eu tiver o estímulo, ela fica aqui reverberando, isso ocorre. A memória de longo prazo, né, é quando eu tenho um processo de aprendizagem, e aí eu tenho uma memória de longo prazo que vai se consolidar. E essa memória de longo prazo, ela vai poder ser, né, recuperada, evocada novamente, eu vou ter um reconhecimento.
Então, veja, enquanto eu estou tendo um estímulo, né, está havendo sempre essa repetição. Aqui ela guarda e ela pode ser evocada a posteriormente. É claro que essa informação de curto prazo também ela pode, né, ser esquecida ou perdida com o passar do tempo. Então, a gente tem tipos diferentes de memória, né? Então, a gente fala o seguinte, a memória ela vai ser dividida em uma memória sensorial, que é puramente, enquanto eu estou aqui, eu estou recebendo um estímulo, estou vendo uma informação, aquilo ali fica no meu sistema. A outra, né, que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquilo que eu chamo de memória imediata ou memória de trabalho. Nós vamos detalhar o que é cada um. E a memória de longo prazo, a gente fala de memória declarativa e memória não declarativa. As memórias não declarativas, por exemplo, são as memórias motoras. Dirigir um carro é uma memória não declarativa. As memórias declarativas, inclusive esse nome declarativo, é que você evoca ela a partir da linguagem, por isso que é declarativa. Que a gente chama de memória semântica, quando o indivíduo vai, né, falar de uma questão importante, como, por exemplo, um tempo, alguma situação, ou é memória episódica, lembrar de um local, de uma pessoa, tal. Esse aqui é memória declarativa. A pessoa fala para evocar a informação. Aqui ele não precisa falar. Então, tocar um instrumento, jogar um determinado tipo de esporte, né? Isso é memória não declarativa. Então, os tipos de memória, né, que são vários, aqui é o que nós vamos chamar de memória operacional ou memória de trabalho. Isso aqui é memória de curto prazo, certo? Então, a memória operacional ela vai permitir o nosso raciocínio e o planejamento do nosso comportamento. A memória, né, de trabalho é essa memória atual, que está constante. Então, eu agora estou com ela toda hora trabalhando, né? Então, estou evocando informações. Essa memória de curto prazo, a gente vai dizer o seguinte, eu tenho duas coisas importantes, que é o que eu chamo de fonético verbal e visoespacial. Isso tudo, né, são meus códigos sensoriais, meu sistema sensorial que vai detectar isso. Isso vai chegar e vai me dar a minha memória do trabalho propriamente dito. E isso vai me permitir fazer as minhas operações mentais. É claro que essa memória do trabalho ela está sempre também consultando a memória de longo prazo. Então, uma memória, né, de trabalho, né, uma memória operacional, um exemplo que eu posso dizer, que é claro, enquanto você vai, por exemplo, num determinado lugar, você pode ir a um supermercado, né, nesse supermercado você vai para, por exemplo, a sua moto, a sua bicicleta ou o seu carro em um determinado local do estacionamento que é grande. Você entra no supermercado, né, e volta para o mesmo lugar onde está o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta. Então, enquanto você fez as compras, você manteve aquela informação, né, sobre uma rotina, né, aquilo que você vai usar só enquanto, na hora que você pegou o carro, a bicicleta ou a moto e saiu do supermercado, aquela informação ela é jogada fora. Do mesmo jeito, imagine que se eu fosse fazer, né, uma ligação telefônica agora, e aí eu perguntasse, qual é o número do telefone da professora Selma Jerônimo? Alguém diria, e aí eu vou aqui, digito e começo a falar com a professora. Na hora que eu digito, eu estou evocando a memória de trabalho. Depois que eu começo a falar, aquela informação, ela, né, deixa de existir, né, porque é a memória operacional, ela só serviu para aquele momento. Então, a gente diz que é como se eu tivesse, né, um executivo central. Esse executivo central ele está conversando sempre com as informações visoespaciais, com a alça fonológica, que aqui tem a ver com a linguagem, e com a interface episódica, que é memória de longo prazo. Então, aqui eu tenho as informações visoespaciais, que vão chegando aqui, eu estou sempre guardando essas informações e trabalhando com elas, então eu trabalho com essas três informações. Então, isso depende da minha linguagem, depende da minha memória de longo prazo e depende, né, do meu sistema visual, da minha capacidade também, né, de estar interagindo com essas informações. Isso é o que me garante a minha memória, né, de trabalho. É essa memória que nos dá, inclusive, esse momento agora que eu entendo o que é que eu sou, né, o que é que eu vou fazer, tal, etc. Então, na memória do trabalho, né, que ela é uma memória transitória, né? Ela é uma memória de curto prazo, ela estaria aqui, nesse nível aqui. Então, assim, ela vai ser importante, porque ela que vai determinar o meu comportamento,
é ela que vai também determinar os meus pensamentos, minhas emoções, tal, etc. E é claro que a memória operacional ela vai depender daqui da captação das informações do meio externo, do meio interno, do meu mundo interno. Isso vai tudo sendo processado, está sempre interagindo com memória de longa duração, tanto memória implícita como memória explícita, né? A memória implícita é a memória não declarativa, a memória explícita é a memória declarativa, que tem a ver com a questão autobiográfica, memória episódica, memória semântica, e aqui com hábitos, habilidades e regras que vão gerir o meu comportamento. Então, olha, enquanto eu estou dirigindo, né, um carro, eu tenho a minha memória operacional funcionando. No início, veja, antes de eu aprender a dirigir, qual é a minha grande dificuldade de iniciar, né, o dirigir corretamente? É eu poder fazer várias operações comportamentais, motoras, simultaneamente, como pisar no acelerador, pisar na embreagem, pisar no freio, passar a marcha, segurar a direção, dar a sinaleira, todas essas coisas eu preciso executar. No início eu tenho dificuldade, porque cada coisa dessa eu tenho que fazer executando como uma memória operacional. Com o tempo, isso tudo se torna memória de longa duração, que são memórias implícitas, que vão ser tudo automatizado. Então, eu já dirijo, né, sem me ter uma consciência ou sem ter, fazer voluntariamente uma necessidade de estar, eu tenho que pisar no acelerador, eu tenho que pisar isso. Não, isso tudo eu faço automatizado. Eu ainda continuo com a memória operacional, fazendo as regras, né, do trânsito, calculando qual é a distância, para onde eu vou, tudo isso fica dentro da memória operacional. Então, quando a gente vai olhar essa memória, né, operacional, né, dentro do sistema nervoso central, é claro que o viso espacial está aqui na área, né, do hospital, né, inclusive com a visual primária, visual secundária e tal, a parte, né, fonológica com o sistema auditivo, e aqui o que a gente chama, né, o executivo, que é a tomada de decisão aqui no córtex pré-frontal. Então, a memória operacional ela vai ser o fundamental que vai nos definir e as nossas tomadas de decisão. Então, as nossas tomadas de decisão ela vai depender de todos esses parâmetros, e inclusive, né, das nossas memórias de longo prazo. E a memória explícita, né, ou declarativa, né, que aí ela vai poder ser descrita, evocada através de palavras ou outros símbolos. Né? Então, uma das coisas que a gente faz, né, esse é um teste, né, que é o MoCA, né, que é o Montreal Cognitive, já tem, inclusive, uma versão em português. O que você faz é a avaliação cognitiva, mas você, inclusive, avalia também a memória, né, do sujeito. Você pode, por exemplo, mostrar, né, informações e pedir que o indivíduo ele evoque essas informações mais na frente. Esse é um tipo de um teste que a gente usa, né, para avaliar, né, o sujeito, né, se ele tem algum déficit cognitivo na clínica. Isso aqui é a parte de memória, você lê uma lista de palavras, o sujeito pede para o sujeito repetir, né? Então você faz isso, 2 tentativas, sendo a tentativa depois ela é feita, né, 5 minutos. Então aqui você diz essas palavras, né, tipo rosto, né, veludo, igreja, margarida, vermelho. E aí você pede para o sujeito repetir essas 5 palavras. Aí ele vai, repete, você vai clicando. Acertou, 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 acertou. Aí você continua com o teste. 5 minutos depois você pede, você pode repetir aquelas 5 palavras, né, que eu dei, aí para ver se ele repetiu. É de se esperar que 5 minutos depois ele consiga repetir as 5 palavras. Mais do que 5 palavras, não, porque as 5 palavras é o tempo, é a memória, né, que a gente vai considerar como a memória, né, correta dele. Há também forma da gente estudar, né, o memória, né, em animais. Isso aqui é tipo, né, de um experimento, né, que a gente tem, né, esse aqui é um labirinto aquático. Né, então, isso aqui é uma, como se fosse, né, uma grande piscina redonda, e nesta piscina, né, você tem uma plataforma. Essa piscina ela é cheia de água, mas água branca. Então, o animal é colocado, por exemplo, aqui, e ele vai ficar andando, né, circulando dentro, até que ele encontra aqui a plataforma. Você faz isso uma vez, né, várias vezes, depois, na hora que você coloca o animal, ele vai direto.
E como é que ele consegue identificar onde é que está a plataforma? Utilizando as pistas aqui do ambiente. Né? Então, você põe essas pistas, ele aprende, né, aonde que está essa localização. Aqui é um outro labirinto, né? Esse aqui é um labirinto radial, com várias pistas aqui de alimentação, você coloca o animal no meio, no início ele vai frequentar todos os braços, depois que ele aprende, ele vai frequentar só os braços que têm a recompensa. Ele aprendeu quais são os braços que têm a recompensa. Uma outra coisa que se faz também é um experimento que a gente chama de experimento de congelamento. É claro que isso aí modelos animais, né? Então, imagina que aqui eu tenho, né, uma condição, né, que eu tenho o pré-frontal ou, né, o parietal, e eu posso, né, ter condição que eu vou fazer, ó, temperatura normal. Se eu diminuir essa temperatura aqui para 20 graus, então essa atividade neuronal aqui reduz, essa atividade neuronal aqui reduz. Então, o que a gente observa, né, então isso aqui seria, né, tanto, né, o indivíduo normal, né, então isso aqui é uma média, né, dos acertos, então eles mantêm os acertos. Quando eu faço, por exemplo, aqui no parietal, né, não tem, quando eu pego aqui, ó, esfrio, né, o pré-frontal, o que é que ocorre? Os acertos caem drasticamente. Né? Então, mostrando, né, que, né, esta área aqui, por exemplo, ela é importante também para o processo, né, de evocação, né, das informações de memória de longo prazo. Né? A outra questão que a gente hoje sabe de uma forma clara é esses dois diagramas, que o diagrama A e o diagrama B, mostram o seguinte. Então, aqui eu tenho o hipocampo, certo? Esse aqui é o hipocampo. E o que eu estou mostrando aqui é que existe, né, uma conexão difusa, aqui, ó, do córtex interotemporal, córtex óptico-frontal, aqui no córtex pré-frontal, para, né, o hipocampo. E, do mesmo jeito, existe uma projeção grande do hipocampo para essas áreas. Então, há um circuito, né, frontal para o hipocampo e do hipocampo para a região frontal. Então, esse circuito é um circuito, né, que o neurotransmissor é a acetilcolina, e ele é importantíssimo, né, para a manutenção de uma memória, né, a memória explícita ou a memória declarativa, né, que é reconhecimento, né, tanto de objeto, de pessoas, semântica, de ideias, tais. Então, todo esse circuito aqui é importante. Hoje, por exemplo, a gente sabe que na doença de Alzheimer, né, que tem, né, uma lesão, morte neuronal, e esse circuito fica deficitário, o que a gente faz de tratamento para reduzir, né, os efeitos da lesão, da morte desses neurônios, é usar medicamentos que, né, ativam esses circuitos colinérgicos. Isso acaba permitindo uma melhora, né, dos sintomas. Né? Então, o indivíduo recupera um pouco, né, o déficit, né, de memória que ele tem. Então, um paciente aqui ele pode ter uma lesão grave que ele não reconhece de jeito nenhum as pessoas. Né? Porque ele tem lesão nesses neurônios que fazem esse circuito, hipocampo, né, córtex pré-frontal. A outra são as memórias associativas, que estão relacionadas, né, aos estímulos, como, por exemplo, o condicionamento clássico, né, que no caso você está associando, né, um som, então isso aqui é o condicionamento clássico, e esse aqui é o condicionamento operante. Aqui o condicionamento clássico, porque na verdade você só associa um estímulo com a resposta. Aqui é o operante, porque o animal ele aprende a desencadear determinado comportamento para, né, ter a recompensa. Esse aqui é um tipo, né, de um reflexo de piscar. Né? Então, imagine que aqui eu tenho um sopro, né? Se eu soprar aqui no olho, eu pisco. Né? Se eu der um som, eu não pisco, mas se eu botar essas duas coisas simultâneas, né? O som, depois eu tiro aqui o estímulo, né, incondicionado, deixo só o estímulo condicionado, que é o som, ele vai piscar, só em ouvir, porque, na verdade, você associou um com o outro. Então, esse circuito neural do condicionamento, né, ele depende lá, claro, né, lá do circuito, lá dos núcleos relacionados com o movimento ocular e a integração do sistema auditivo com o sistema motor. Né? E isso, é claro, depende, né, de fazer com que antes eu só piscava por causa do estímulo, né, aversivo, que é o sopro, agora eu associei o sopro ao som, o som agora adquiriu a propriedade de estimular os neurônios motores relacionados ao reflexo, né, de piscar.
Toda vez que eu ouço aquele som, eu pisco. Né? E a questão é, as memórias, né, realmente como elas são formadas, quando eu penso, né, numa memória, por exemplo, de lembrar um nome de uma pessoa. Tal. Então, um dos pesquisadores que mais estudou a memória foi esse senhor muito alegre, ele é uma pessoa muito carismática, né, que é o Kandel. O Kandel ele foi prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2000, e ele foi uma das pessoas que mais contribuiu com a identificação dos mecanismos neurais na formação da memória. Ele estudou a plísia, que é um molúsculo, né, bem simples. Né? Esse estudo foi possível porque a plísia ela tem um circuito neural bastante simples, né, com alguns poucos neurônios. E o que ele observou é que quanto mais ele estimulava, né, então isso aqui, imagine que isso aqui seja, né, o neurônio motor da plísia. Então, antes dele ser ativado, isso aqui seria o potencial pós-sináptico excitatório. Né? Veja a amplitude dele. Se eu dei muito estímulo aqui nesse circuito para ela promover a resposta motora, né, com o tempo, após a ativação desse interneurônio, né, que no caso é o neurônio estaminérgico, então ele está vendo, isso aqui é o potencial que a gente está detectando aqui. Veja que a amplitude agora ela é muito maior, então ele está potencializado. Então, uma repetição desses estímulos promoveu uma potencialização. Então, isso foi chamado de potencialização pós-sináptica. E o que o Kandel mostrou é que essa potencialização pós-sináptica, ela dependia de ativação de circuitos neurais, né, dentro da célula, que produzia, em alguns momentos, crescimento de novas vesículas sinápticas, ou de novos botões sinápticos, um aumento, inclusive, de armazenamento de neurotransmissor, ou até aumento, né, dos receptores. Então, isso aqui, né, é o que a gente vai chamar, né, de potenciação pós-sináptica. É o mecanismo neurofisiológico mais básico que explica como é que a memória ela é formada em nível celular. Então, imagina o seguinte, toda vez que eu tenho um neurônio pré e um neurônio pós-sináptico, se eu ativo o neurônio pré-sináptico, eu vou liberar o neurotransmissor e isso vai gerar, sendo uma sinapse excitatória, um potencial pós-sináptico. Certo? Então, um potencial pós-sináptico, vamos imaginar que no início, a cada vez que é liberado o neurotransmissor, o potencial pós-sináptico vai dar isso aqui. Então, isso aqui é em milivolts, 0,02 milivolts, ok? Então, isso aqui é o valor antes de eu ter o estímulo. Aqui, eu começo a fazer aquilo que eu vou chamar um trem de estímulo, ou seja, um tétano. Então, eu vou estimular várias vezes. Então, isso aqui eu dava 10 estímulos por segundo, aqui eu vou dar 1000 estímulos por segundo. Isso vai fazer com que os potenciais pós-sinápticos sejam muito maiores, a amplitude seja maior. E aí, depois que eu paro de estimular, e se eu dou um estímulo que antes era o estímulo comum, o potencial pós-sináptico agora ele é bem maior, tem uma maior amplitude. Então, essa hiperativação que eu fiz aqui provocou modificações intracelulares que gerou a potenciação de longo prazo. Então, essa sinapse está mais sensível, ela está mais excitável. Então, esse é o mecanismo. Do mesmo jeito, eu tenho possibilidade de, em vez de eu aumentar o potencial pós-sináptico excitatório, eu posso aumentar o potencial pós-sináptico inibitório em uma sinapse inibitória. Então, a nível celular, o que vai acontecer na membrana, ela vai ficar mais sensível ou menos sensível, conforme seja a formação de potencialização de longo prazo ou, né, ou de inibição de longo prazo. E além disso, né, tem da formação desses potenciais, eu tenho também, né, ativação intracelulares. Então, eu vou poder ter, né, uma ativação das vias de fosfatase, isso vai promover, né, uma inibição daquela via sináptica, ou eu vou ter a ativação de quinase, dependente de cálcio, e que vai promover potenciação de longo prazo. Então, essas duas vias vão promover modificações na membrana, né, pós-sináptica. E, é claro, isso vai ser decorrente da ativação de neurotransmissores aqui na membrana, né, pós-sináptica. E essas coisas elas vão acontecer em alguns tecidos, não são todas as áreas que as células, os neurônios, as sinapses, elas podem se modificar. Então, quando eu falo, por exemplo, em amígdala, que eu já comentei na aula de emoção, né, isso ocorre, eu tenho uma grande plasticidade nessa área.
E a amígdala, é claro, ela vai receber informações sensoriais, ela vai interagir, né, com os sistemas hormonais, né, e vai estar interagindo, né, com os arquivos de memória de longo prazo. Né, que isso aqui vai ser o quê? Circuitos neuronais que estão no córtex cerebral. Então, esses circuitos, né, eles vão estar relacionados com o circuito, né, frontal, o temporal e o parietal. Né? Uma área importante, né, vai ser o hipocampo. Né? O hipocampo ele vai ser fundamental, né, na parte de as informações chegam para o hipocampo processa a informação, isso entra no circuito, né, que aqui estaria, né, o circuito límbico, né, e aqui no córtex pré-frontal vai estar sempre interagindo com essas áreas para gravar novas informações e evocar as informações, né, guardadas ou consolidadas ao longo do tempo. Ok? Isso, né, é o fator, né, fundamental da nossa formação da nossa memória. Então, o que eu quero dar como síntese na memória? Primeiro, a gente não tem uma área onde vai ser guardada a informação. As informações são guardadas distribuídas de uma forma. A gente sabe que o hipocampo ele é importantíssimo para promoção do processo de consolidação. E o que vai acontecer é que, primeiro momento, você tem a ativação desse hipocampo, a gente tem aquilo que nós chamamos, né, de células de lugares, que são células que são ativadas, que estão localizadas no hipocampo, que são ativadas quando você está fazendo um determinado caminho, e toda vez que você faz aquele caminho, aquelas mesmas células são ativadas. Depois que esse processo consolida essa informação, é quando o hipocampo ele repassa as informações de uma forma distribuída para o córtex. E esse processo de ativação hipocampo, córtex, hipocampo, em parte ele vai acontecer durante o sono. Então, o que ocorre, né, durante o sono é o processo de consolidação. Então, a gente tem uma consolidação inicial, né? Então, a memória de curto prazo ela vai se tornando memória de longo prazo durante a vigília, mas ela vai se tornar mais ainda de longo prazo, ela vai se consolidar, propriamente dito, durante, né, a fase, né, do sono. E o que você adquiriu durante um dia, né, ela vai ser consolidada naquela noite, mas também nas noites seguintes, conforme, é claro, né, o treinamento que você esteja tendo. Ok? Alguma questão específica de dúvida sobre memória? Professor, Sim. o senhor pode repetir aquela parte que o senhor falou das fosfatases e das quinases? Eu não entendi muito bem. Tá. Então, veja bem, as principais vias, né, que vão ativar o intracelular, né, aqui de ativação, são as vias glutamatérgicas. Né? Ou seja, quem são? São as vias cujo neurotransmissor é o glutamato. O córtex ele é muito rico, né, em glutamato, né? Que o córtex ele é quase totalmente excitatório. O inibitório vão ser os interneurônios. Então, esses interneurônios eles vão promover muito as modulações. Então, o que ocorre? Quando eu tenho um processo de reverberação, então vamos dizer que aqui eu tenho um neurônio pré-sináptico, tá? Aqui ele vai liberar o glutamato, né? O glutamato vai ser liberado aqui da vesícula, quando tem o circuito aqui. E aí ele vai se ligar aos seus receptores. E o que a gente sabe é que quando, né, eu tenho muita liberação de glutamato, eu tenho tanto modulação da membrana, mas eu tenho também, né, principalmente via cálcio, ativação, né, de sistemas, né, intracelulares que vão promover várias coisas. Ou seja, aqui eu tenho, quem é o primeiro mensageiro é o glutamato, certo? Então, glutamato é o neurotransmissor, se liga ao seu receptor e que acaba gerando a produção do segundo mensageiro, que é o cálcio. Então, o cálcio ele vai funcionar como segundo mensageiro. Né? E aí, o cálcio ele vai promover ou ativação de fosfatase ou ativação, né, de quinase dependente de cálcio. Quando é a via de ativação de fosfatase, no geral, a resposta é uma resposta de inibição, né, dessa sinapse. Então, isso significa que eu vou, né, fazer com que o potencial pós-sináptico, né, ele fique com amplitude menor ou seja um potencial pós-sináptico hiperpolarizante.
quando eu tenho ativação de quinase dependente de cálcio, geralmente o que vai acontecer é um aumento do potencial, da amplitude do potencial pós-sináptico excitatório. Se aumenta, significa que ele está mais próximo do limiar, vai disparar mais. Então, essa sinapse vai ficar excitável. Se eu hiperpolarizo, vai ficar mais longe, né, do limiar, então ele vai ficar, né, essa sinapse vai ficar menos excitável. E assim eu vou formando circuitos. Eu vou fazendo que os circuitos sigam determinada sinapse e outras não. Certo? Esse é o processo mais bioquímico da formação do sinapse. E, é claro, tudo isso aqui vai depender de síntese proteica que vai acontecer aqui mais para frente. Se eu inibir a síntese proteica, né, não vai ter formação de sinapse de longo prazo. Né? A memória, desculpa, não vai ter memória de longo prazo. A memória não vai se consolidar. A consolidação da memória depende de síntese proteica. Sim, só um instante, Matheus. Então, só mais uma coisa. Então, qual seria o ponto de relação entre as emoções, entre as estruturas neurais que fazem o processamento das emoções e a memória? Também não ficou muito claro assim. Tá, então, olha, veja bem, olha, porque esse processo inicial todo, ele vai acontecer aqui no hipocampo, certo? E o hipocampo, ele tem uma característica importante. Ele tem uma ligação direta com a amígdala. As informações sensoriais que vão estar relacionadas com a emoção vão estar passando por aqui. Então, essas duas coisas aqui, elas vão estar interligadas. Então, toda a minha formação de memória, ela depende de um contexto emocional. Esse contexto emocional, ele vai estar relacionado aqui com a amígdala. O que é que isso vai provocar? Na verdade, é que eu vou ter aqui no hipocampo informações que depois que eles forem armazenadas no córtex cerebral, tudo, e que eles forem evocados, ele vai, por exemplo, poder evocar, né, uma ativação autonômica, um contexto emocional. Ele vai ativar, por exemplo, respostas motoras, né, faciais. Então, se muda a sua face. Então, isso tudo com carga emocional. E outras informações, né, que você vai armazenar, vai se tornar de longo prazo, que não vai ter essa carga emocional. Certo? Sim, compreendi. Obrigado. John, Diga. aproveitando, agora eu estava lembrando de uma coisa. Eu acho que eu tinha dito, se eu não me engano, que não sei se eu estava pensando se poderia ter a ver com isso, que as memórias que estão ligadas com a emoção são bem mais facilmente lembradas, né? Aí estaria ligado com esse circuito, por exemplo, uma grande raiva que você passa, um estresse, ou um momento muito feliz, é uma coisa que é mais fácil de lembrar do que algo que não desperta muita emoção. Aí teria a ver com esse circuito. Exatamente, porque aí você ativou mais circuitos neurais. Entendeu? Assim. Então, quanto mais você tem ativação, maior, mais importante. Agora, veja bem, né, por outro lado, né, se você tiver várias informações você sendo bombardeado por várias informações, o que é que vai acontecer? Cada informação, tipo assim, eu estou aqui lendo, né, um texto, estou ouvindo uma música muito alta, né, tem um ruído aqui de um caminhão passando perto, tem várias informações sensoriais. Então, para cada informação sensorial dessa, ia gerar uma memória, certo? Só que como eu tenho muitas acontecendo simultaneamente, né, eu não vou conseguir fazer uma memória única aqui. Então, todas elas vão ficarem com memória de menor intensidade. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho muita estimulação ocorrendo simultaneamente. Certo? Então, se eu tenho só um estímulo, ele vai, né, se consolidar de uma forma mais precisa. Então, por isso que é o que a gente chama, né, dos distratores. Então, muito estímulo sensorial, você acaba promovendo uma distração e o seu sistema não consegue organizar uma memória de uma forma, né, fundamental. Entendi, John. Aí, e só mais uma coisa que agora eu estava pensando. Eu acho que no livro falava que o estresse pós-traumático, uma base dele é que o excesso de cortisol pode ser tóxico, acho, para as células do hipocampo, uma coisa assim.
Na verdade, não pode ser, não, é tóxico, né? Você tem lesão, né, neuronal com excesso de cortisol. A gente tem que entender que, assim, ó, o hipocampo, a amígdala, aqui o córtex pré-frontal são áreas fundamentais, né, que ela tem alta plasticidade. Se vocês forem ver, a maioria das epilepsias estão aqui, ó, no hipocampo. Por quê? Porque aqui eu tenho, toda hora eu estou formando circuitos neurais. Se eu tiver uma lesão, um trauma craniano na região occipital, né, a minha possibilidade de desenvolver depois daí uma epilepsia nessa área é muito pequena. Já se eu tiver um trauma na região temporal, né, que é onde está o hipocampo, eu vou ter uma probabilidade de quase de 30% desse paciente ter, né, no futuro, uma epilepsia. Porque aquele trauma vai gerar morte neuronal e esse circuito vai ficar anômalo, porque essa área você tem uma plasticidade muito grande. Então, por você ter a plasticidade, também é mais fácil você desencadear, né, atividade elétrica neuronal anômala, certo? Entendi, John. Aí só é a última coisa, prometo. No caso ainda do estresse pós-traumático que uma pessoa tem, no caso os outros sintomas, assim, aqueles sintomas, por exemplo, que a pessoa fica psicótica, às vezes não quer sair de casa, esse tipo de coisa. Aí seria o que afetaria, que parte do circuito, vamos dizer assim, seria isso. Não, isso a gente não sabe ainda exatamente quais circuitos chegam até esse ponto, né? O que a gente tem noção é o seguinte: primeiro, você teve uma hiperestimulação e provavelmente, geralmente, né, ocorre quando você tem, né, é que o indivíduo não dorme, então ele está privado de sono. Então, se ele está privado de sono, ele não tem redução dos níveis de cortisol, então ele passa a ter os níveis de cortisol muito elevados e por muito tempo, tanto durante a vigília como durante o sono. Isso promoveria, então, uma incapacidade do sistema, por exemplo, de promover, né, o esquecimento daquela informação. E aí deixa aqueles circuitos envolvidos com aquela memória traumática hiperativado. Aí toda hora ele é evocado, ele é evocado, ele é evocado. E aí, é claro, cada pessoa vai ter uma resposta a esse tipo de evocação de uma memória que é muito aversiva. O que provavelmente, né, hoje a gente mais ou menos aceita é que o estresse pós-traumático provavelmente ele é multicausal, assim, são vários circuitos neurais que são alterados, porque o comportamento das pessoas são diferentes, né, não são todos iguais. Uma coisa é claro, né, o que ocorre em todos os casos, você tem uma evocação contínua de um estímulo, né, de uma memória aversiva. Então, aquela memória é sempre. Mas a resposta que o sujeito dá àquela evocação contínua são diferentes. Algumas pessoas têm mais um processo de isolamento, outras pessoas têm uma resposta muito mais psicótica, né, às vezes, e talvez isso diferencie por causa da própria personalidade do sujeito. A gente não tem, assim, uma característica muito clara. E é claro, o estresse pós-traumático é um distúrbio que é difícil, inclusive, de a gente tratar. Professor, Entendi, professor. Obrigado. o senhor poderia repetir duas coisas, na verdade. A primeira é o nome das enzimas, que é fosfatases, e dos dois caminhos possíveis. Tá, então, assim, o que a gente tem, assim, eu tenho um conjunto, lembre-se lá de bioquímica, né? Eu tenho um conjunto, né, de processos bioquímicos, né, que são um conjunto de enzimas, né, que vão fazer o quê? Que nós vamos chamar de fosfatase, certo? E eu tenho outros que são quinases, né? Tenho duas vias possíveis. Cada, né, via dessa, cada célula vai ter um tipo de fosfatase A, B, C, D, etc. E o outro, porque o que é que vai diferenciar uma fosfatase A de uma B ou C, ou de uma quinase A, uma quinase C? Vai ser duas coisas, né? Um é o próprio fator, né, o agente que vai estimular a ação dessa fosfatase, e o segundo é aonde essa fosfatase vai agir, né? Ela pode estar agindo numa proteína qualquer, ela pode estar agindo, por exemplo, uma proteína que é um transportador, ela pode estar agindo numa proteína que está no retículo sarcoplasmático,
ela pode estar agindo numa proteína que está num complexo de Golgi, né? Ela pode estar agindo em várias coisas, né? Do mesmo jeito, a proteína quinase. Ela pode estar, inclusive, formando, né, um dímero, e esse dímero, né, entrar, por exemplo, no núcleo e ativar, né, o próprio genoma da célula. Certo? Então, você tem essas duas vias. Né? E aí, para cada célula, você tem, né, um tipo específico. Entendi. E a questão que o senhor falou de epilepsia, o senhor podia dar uma repetida também? Tá, então, assim, porque assim, a epilepsia, ela ocorre quando eu tenho a geração de atividade elétrica em um circuito neural de uma forma anômala, certo? Eu tenho neurônios que estão ativos, só que agora eles vão estar hiperativados. Por que que eles podem estar hiperativados? Provavelmente, né, por algum trauma que aconteceu ali, ou a presença, às vezes, é a presença de um micro-organismo. Né? Eu tenho lá um protozoário que acende, chega no cérebro, ele chega lá, o tecido cerebral, então, engloba esse protozoário, isso gera várias, né, reações inflamatórias, e isso tudo vai gerar com aquele circuito neural que está ali localizado, fica hiperativo. E aí, aquele circuito neural, né, hiperativo, ele pode provocar várias coisas. Às vezes, os sintomas é quase nulo. Às vezes, ele apenas hiperativa aquela área e não tem repercussão nem motora, nem cognitiva, nem autonômica, mas, por estar uma hiperatividade daquela área, todas as vezes que eu tenho uma hiperatividade neural, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo, eu tenho uma vasodilatação. E essa vasodilatação ela pode provocar, por exemplo, dor de cabeça. Então, o indivíduo tem uma cefaleia, e aquela cefaleia é decorrente, é uma epilepsia, só que ela não tem repercussão nem motora, nem autonômica, nem cognitiva, apenas aquela dor por causa da vasodilatação provocada por aquilo. E para você tratar, por exemplo, essa cefaleia, você usa, né, um anticonvulsivante. Aí pode também ser um circuito que tem a ver com a área motora e aí gerar, né, um problema motor. Pode ser com a área, por exemplo, cognitiva e gerar, por exemplo, uma epilepsia que a gente chama de crise de ausência. O indivíduo só tem a perda da consciência naquele momento e depois volta. Né? Pode ser uma alteração que tem uma repercussão autonômica e aí tem alteração autonômica, ou pode ser que aquela crise localizada ela se generalize, aí ela vai, né, se propagar para todo o tecido neural e o indivíduo tem aquilo que nós chamamos de convulsão. Então, vejamos